Um policial foi expulsar uma camelô da rua, mas acabou se apaixonando perdidamente por ela. O que ele nunca contou é que era herdeiro de uma fortuna milionária. Quando a verdade vier à tona, o amor deles vai ser colocado à prova. Ele escolheu o amor. Mas será que o amor vai escolher ele de volta? Comenta de onde você assiste, deixa o like e se inscreve. O seu apoio faz essa história chegar a mais corações. O despertador não chegou a tocar. Juliana já estava acordada quando os primeiros ruídos da manhã começaram a invadir o quarto. O barulho do trem ao longe, o grito de alguém na rua, o cheiro de café requentado subindo do andar de baixo. A cidade já acordava e ela ainda nem tinha dormido direito. Ela abriu os olhos e fitou o teto rachado. O mesmo teto, a mesma vida. Mais um dia. E a estranha sensação de estar presa num ciclo que nunca terminava. Ela tinha sonhos, mas já nem lembrava quando parou de acreditar neles. Viver tinha virado sinônimo de resistir. Levantou devagar, tentando não acordar Mateus. O irmão se mexeu, mas continuou dormindo. Juliana puxou o cobertor sobre ele e saiu do quarto em silêncio. A pensão no Brás era pequena, apertada e cheirava a mofo. 2 peças alugadas num corredor estreito, dividindo o banheiro com outras 3 famílias. A mãe dormia no sofá-cama. Mateus ficava com ela no quarto dos fundos. Tem gente que nasce para vencer, e tem gente que nasce para tentar todos os dias. Juliana acendeu o fogo e preparou o café. O cheiro encheu o ambiente. Era pouco, mas era o ritual que a mantinha de pé. Voltou para a sala e encontrou Dona Célia sentada no sofá, com a mão no peito, respirando devagar. "Mãe, a senhora tá bem?" "Tô, filha. Só cansada." Juliana segurou a mão fria da mãe. Célia tinha 46 anos, mas parecia ter 60. O corpo curvado, as mãos trêmulas. A doença não tinha nome caro. Tinha nome simples. Falta de dinheiro, falta de tratamento, falta de escolha. "Hoje eu vou vender bem", Juliana disse. "Eu sei que vou. Você é forte, minha filha." Juliana sentiu o nó na garganta, mas engoliu. Não tinha tempo para chorar. Acordou Mateus com cuidado. Ele sorriu para ela. Aquele sorriso que sempre vinha antes de qualquer palavra. "Bom dia, Theo. Vamos, levanta." Ajudou o irmão a se vestir, preparou o café dele. Mateus entendia mais do que as pessoas imaginavam. Às 5:30 da manhã, Juliana saiu de casa com a bolsa pesada no ombro. Dentro dela, bijuterias baratas, brincos, pulseiras, colares de plástico e metal pintado. Nada que valesse muito, mas era o que tinha. Caminhou pela rua ainda vazia, passou pelos portões fechados, pelas lojas de tecido. A 25 de março era um organismo que acordava aos poucos, e ela sempre chegava antes de todo mundo. Montou a banquinha no mesmo canto de sempre, estendeu a toalha no chão, organizou as bijuterias em fileiras. Cada peça tinha que estar visível. O sol ainda não tinha nascido, mas Juliana já estava pronta. Pronta para lutar, pronta para vender, pronta para sobreviver mais um dia. Enquanto Juliana lutava para fazer o café render em outro ponto da cidade, o silêncio valia ouro. Era outro mundo, e ele pertencia a Rafael Avelar. Rafael acordou com o celular vibrando, desligou o alarme e ficou parado por alguns segundos olhando o teto branco do quarto. Silêncio. Nenhum barulho de trem, nenhum grito na rua. Apenas o silêncio controlado de um prédio pequeno na Moca. Foi até o banheiro e deixou a água fria cair no rosto. Olhou o próprio reflexo no espelho. 32 anos, sargento da Polícia Militar. Ninguém imaginaria que ele era filho de um dos empresários mais ricos de São Paulo. Ninguém sabia. E era assim que tinha que ser. Às vezes ele mesmo se perguntava se ainda sabia quem era sem a farda. Vestiu a farda com a calma de quem repete o mesmo gesto há anos. A farda o transformava, o tornava parte de algo maior, algo que não tinha sobrenome. Olhou o apartamento vazio, móveis simples. Morava sozinho há 6 anos, desde o dia em que decidiu que não ia viver da fortuna do pai. A decisão tinha custado caro. Custou brigas, silêncios, decepções. Mas ele não se arrependia. Queria ser alguém por mérito próprio. Não queria ser o filho do Carlos Avelar.
Queria ser apenas Rafael. Pegou a mochila, desceu as escadas e subiu na moto. Uma Honda antiga que ele mesmo consertava. Seguiu em direção ao batalhão. Chegou às 6h15. Guardou a mochila e conferiu o equipamento. Tudo no lugar. No pátio, o sargento-chefe passou as ordens do dia. Patrulhamento de rotina. Apoio à guarda municipal. Atenção redobrada na 25 de março. Rafael ouviu tudo em silêncio. A 25 de março. Sempre a 25 de março. O lugar onde o comércio informal resistia. Onde as pessoas vendiam para sobreviver. Subiu na viatura e seguiu em direção ao centro. Quando chegaram na 25 de março, o movimento já estava intenso. Lojas abrindo. Vendedores montando barracas. Gente de todo lugar carregando sonhos. Rafael desceu da viatura e começou a caminhar pela calçada. Observava tudo. Os rostos cansados. As mãos trabalhando rápido. Aquilo o incomodava. Não porque fosse errado, mas porque ele sabia que aquelas pessoas não tinham escolha. E ele tinha todas as escolhas do mundo. E mesmo assim, estava ali. O mundo era injusto, mas ele ainda acreditava que servir podia ser uma forma de vitória. E em algum lugar da cidade, ela também acreditava que honestidade podia ser uma forma de sobrevivência. Rafael parou na esquina e olhou para a rua. Não sabia, mas naquele exato momento, a poucos metros de distância, uma mulher estava organizando bijuterias numa toalha estendida no chão. E mesmo sem saber por quê, sentiu algo diferente naquele dia. Uma inquietação leve, um nó no peito. O tipo de sensação que avisa que o destino está prestes a mudar. Dois mundos seguindo em direções opostas. Dois caminhos que ainda não tinham se cruzado, mas iam se cruzar. E quando isso acontecesse, nada mais seria como antes. Rafael estava no pátio do batalhão quando o sargento-chefe chamou a equipe. Avelar, você vai apoiar a Guarda Municipal hoje. Operação de fiscalização na 25 de março. Saída em 10 minutos. Rafael sentiu o peso da ordem cair sobre ele como uma pedra. Fiscalização. Sempre fiscalização. Ele conhecia o roteiro de cor. Chegar de surpresa, cercar os ambulantes, recolher mercadoria. Tudo dentro da lei. Tudo tecnicamente correto. Mas ele odiava aquilo. Odiava porque sabia que do outro lado não tinha bandido. Tinha gente tentando sobreviver. Gente que acordava antes do sol, vendia bijuteria, roupa, comida, qualquer coisa que desse para pagar o aluguel. E ele era o braço da lei que tirava isso delas. Rafael subiu na viatura em silêncio. Ninguém falou muito no caminho. Chegaram a 25 de março. O calçadão fervia. Barracas, vozes, pressa. O cheiro de pastel e suor se misturava ao barulho das lonas sendo dobradas. Rafael desceu da viatura e sentiu o peso do uniforme. Era a mesma cena de sempre, mas naquele dia, algo estava prestes a ser diferente. E foi ali, no meio daquela confusão, que Rafael a viu. Juliana estava de pé ao lado da sua banquinha, com os braços cruzados e o queixo erguido. Ela não estava correndo, não estava escondendo nada. Ela estava parada, firme, desafiadora. Um dos guardas se aproximou dela. Moça, a senhora precisa sair daqui. Tá vendendo sem autorização. Juliana olhou para ele com uma calma gelada. Eu tô trabalhando. Não tô roubando ninguém. Não importa. A senhora tá irregular. Recolhe as coisas e sai, ou a gente vai ter que apreender. Ela deu um passo à frente. A voz saiu alta, clara, sem medo. Vocês vão apreender o quê? Bijuteria de R$5? É isso que a prefeitura acha que resolve? Tirar o pão da boca de quem já não tem nada? O guarda ficou sem reação. Rafael, que estava a alguns metros atrás, parou. Ele a observou. Ela era jovem, mas tinha algo nos olhos que parecia antigo. Algo que só vem de quem já lutou demais. O cabelo preso num rabo de cavalo simples, a roupa gasta, mas limpa. As mãos calejadas de quem trabalhava todo dia. E a voz, firme, indignada, mas não histérica, não desesperada. Era a voz de quem não ia se curvar. O guarda tentou se impor. Moça, eu só tô cumprindo ordem, não complica. Complicar? Juliana deu uma risada curta, amarga.
Complicado é acordar todo dia sem saber se vai ter dinheiro para comprar remédio para a mãe. Complicado é tentar viver com dignidade num país que não deixa. Vocês querem que eu suma? Então me dá um emprego. Me dá uma chance. Senão, eu vou continuar aqui. Houve um silêncio tenso. Algumas pessoas ao redor pararam para assistir. Rafael sentiu algo apertar no peito. Ele sabia que tinha que intervir. Era o protocolo. Ele estava ali para garantir que a operação acontecesse sem tumulto. Mas naquele momento ele não conseguia se mexer, porque ela tinha razão. O guarda olhou para trás procurando apoio. Os olhos dele encontraram Rafael. Sargento, a senhora está resistindo. O senhor pode... Rafael deu um passo à frente, devagar, controlado. Quando ele se aproximou, Juliana virou o rosto e o encarou. E foi naquele momento que tudo mudou. Os olhos dela eram escuros, intensos, cheios de raiva, mas também de dor. Ela o olhou como se estivesse medindo cada pedaço dele, como se estivesse tentando entender quem era aquele homem de farda que tinha o poder de destruir o pouco que ela tinha. E Rafael olhou de volta. Ele queria dizer algo. Queria explicar que ele não era como os outros, que ele entendia, que ele não queria estar ali. Mas as palavras não saíram. Então ele fez a única coisa que podia fazer naquele momento. Falou, baixo, firme, mas sem agressividade. A senhora precisa sair, por favor. Juliana estreitou os olhos. Por favor? Ela repetiu com desdém. Você acha que por favor muda alguma coisa? Rafael sustentou o olhar dela. E pela primeira vez em muito tempo sentiu vergonha da farda que vestia. Eu sei que não muda, ele respondeu, a voz mais baixa ainda. Mas eu tô pedindo mesmo assim. Houve algo no tom dele, algo diferente. Juliana percebeu. Ela hesitou. Só um segundo. Mas hesitou. Então, devagar, começou a recolher as bijuterias. Jogou tudo dentro da bolsa com raiva contida, sem olhar para ele de novo. Quando terminou, ela jogou a bolsa no ombro e passou por Rafael. Tão perto que ele sentiu o ar se mover. Ela parou ao lado dele. Virou o rosto devagar. A respiração dela tremia de raiva, mas os olhos estavam cheios de decepção. Você pode ter farda, mas isso não te faz diferente. Você é igual a todos os outros. E saiu. Rafael ficou parado, olhando ela se afastar pela calçada. O peito apertado, a respiração descompassada. Ele tinha visto muita gente naquelas operações. Gente que chorava, gente que xingava, gente que implorava. Mas ela não fez nada disso. Ela apenas olhou para ele como se conseguisse enxergar tudo o que ele escondia. E, de alguma forma, aquilo o destruiu. Naquela noite, quando Rafael voltou para o apartamento, tirou a farda e sentou na beirada da cama. Ele não conseguiu parar de pensar nela, nos olhos dela, na voz dela, nas palavras que ela disse. Você é igual a todos os outros. Ele queria provar que não, mas não sabia como. E pela primeira vez em anos, Rafael Avelar se perguntou se a farda que ele tanto defendia não estava, na verdade, impedindo ele de ser quem realmente era. O homem que naquele dia ela tinha visto por trás do uniforme. Juliana voltou a 25 de março no dia seguinte. E no outro. E no outro. Mas o calçadão estava diferente. As barracas tinham sido retiradas, os pontos vigiados. A fiscalização tinha aumentado. Ela tentou montar a banquinha. Não durou 10 minutos. Um fiscal se aproximou. Moça, aqui não pode mais. Se insistir, a gente vai ter que autuar. Juliana recolheu tudo em silêncio. O pouco que ela tinha perdido. Nos dias seguintes, improvisou. Vendia andando com a bolsa cheia de bijuterias no ombro. Quando via um fiscal, sumia numa viela, esperava, voltava. Era cansativo. Era humilhante. Mas era o que tinha. Até que, numa tarde quente, um homem a chamou. Ele era dono de uma lanchonete pequena na rua Comendador Abdo Shahin. Gordinho, de avental sujo, mas com olhos gentis. Moça, você tá vendendo aí faz dias, né? Juliana ficou tensa. Tô. Mas não tô atrapalhando ninguém. Eu sei. Ele sorriu. Se você quiser, pode vender ali no cantinho da calçada, perto da porta. Ninguém vai te incomodar. Juliana piscou, sem acreditar.
Sério? Sério. Se o fiscal aparecer, você pega um pastel e finge que tá de cliente. Ela sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas. Obrigada. Juliana montou sua pequena banquinha no canto da calçada. Era pouco, mas era um lugar. Era dignidade. E foi ali que Rafael a viu de novo. Ele não deveria estar naquela rua. O patrulhamento era no Largo São Bento, mas Rafael pediu para passar pela 25 de março, disse que era para reforçar a ronda. Ninguém questionou. Mas a verdade era simples. Ele só queria saber se ela estava bem. Nos dias seguintes à operação, Rafael não conseguiu parar de pensar nela, no olhar dela, nas palavras que ela disse. Você é igual a todos os outros. Ele queria provar que não era. Quando a viu ali, sentada no chão ao lado da lanchonete, organizando as bijuterias, Rafael sentiu alívio, preocupação, culpa. Ela estava bem, mas não deveria estar ali. Rafael passou pela calçada do outro lado da rua, discreto. Ela não o viu. Estava concentrada, ajeitando os brincos, limpando o pó de uma pulseira. Ele parou na esquina e ficou observando por alguns segundos. Então virou e foi embora. Mas voltou no dia seguinte e no outro, sempre com a desculpa da ronda, sempre passando pela mesma rua. Juliana percebeu, ela o viu na segunda vez, e na terceira, e na quarta. No começo, virava o rosto. Fingia que não tinha visto. O peito apertava toda vez que ele passava. Raiva, mágoa, mas também algo que ela não queria admitir. Curiosidade. Por que ele voltava? Por que ele olhava para ela daquele jeito, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não conseguisse? Ela tentava ignorar, mas sentia. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo mudou. Juliana estava na banquinha quando viu Mateus vindo na direção dela. O irmão tinha saído de casa sozinho de novo. Ela já tinha pedido 1000 vezes para a mãe trancar a porta, mas Mateus era esperto. Sempre achava um jeito. Theo, o que você está fazendo aqui? Mateus sorriu, aquele sorriso largo e inocente. Vim te ver, Ju. Ela suspirou, mas não conseguiu ficar brava. Vem cá, vamos voltar para casa. Pegou a mão do irmão e começou a atravessar a rua. O trânsito estava intenso. Carros, motos, ônibus passando rápido. Mateus se distraiu com uma vitrine do outro lado da rua e deu um passo à frente, sem olhar. Juliana puxou ele de volta, o coração disparado. Theo, cuidado. Foi quando uma voz firme veio de trás. Calma, eu ajudo. Juliana virou e viu Rafael. Ele estava de farda, mas o olhar era suave, sem autoridade, apenas preocupação. Rafael se abaixou na altura de Mateus e sorriu. E aí, campeão? Vamos atravessar junto? Mateus olhou para ele com curiosidade, mas não teve medo. Aceitou a mão que Rafael estendeu. Os três atravessaram a rua juntos. Rafael segurava a mão de Mateus com cuidado. E por um segundo, quando ele ajeitou o irmão dela na calçada, a mão dele roçou na de Juliana. Foi rápido, quase imperceptível, mas ela sentiu. E ele também. Rafael se afastou constrangido. Ele tá bem? Juliana engoliu seco, tentando controlar a respiração. Tá, obrigada. Mateus sorriu para Rafael. Você é legal. Rafael sorriu de volta, mas havia algo triste naquele sorriso. Você também, campeão. Houve um silêncio estranho. Juliana não sabia o que dizer. Parte dela ainda estava com raiva, mas outra parte, uma parte que ela não queria admitir, via que ele era diferente. Rafael olhou para a banquinha dela alguns metros atrás. Posso comprar uma pulseira? Juliana piscou surpresa. O quê? Uma pulseira. Para minha irmã. Ele hesitou. Se você quiser vender, claro. Ela ficou parada por um segundo, então acenou com a cabeça. Voltaram até a banquinha. Mateus ficou ao lado, balançando os pés, feliz. Rafael olhou as opções. Pegou uma pulseira prateada, simples, mas bonita. Quanto é? R$10. Ele tirou a carteira e entregou uma nota de 20. Fica com o troco. Juliana franziu a testa. Não precisa. Eu sei, mas eu quero. Ela segurou a nota sem saber o que dizer. Rafael guardou a pulseira no bolso e deu um passo para trás. Cuida dele, tá? Ele olhou para Mateus, depois para ela. E
De você também. E saiu. E quando ele se afastou, ela sentiu falta de algo que nem sabia que tinha acabado de ganhar. Juliana ficou parada, olhando ele se afastar pela calçada. O peito apertado. O coração confuso. Ela ainda não confiava nele. Ainda sentia raiva. Mas pela primeira vez sentiu outra coisa também. Esperança. Talvez ele fosse diferente. Talvez ainda existisse bondade naquele uniforme. E talvez, só talvez, ela quisesse descobrir quem era o homem por trás da farda. O céu escureceu rápido demais. Juliana estava organizando as bijuterias quando sentiu a primeira gota. Olhou para cima. Nuvens pesadas, cinzentas. Não! A chuva veio forte, violenta. A rua Florencio de Abreu virou caos em segundos. Gente correndo. Comerciantes fechando portas. O barulho do trem ao fundo se misturava ao som da chuva no asfalto. Juliana tentou cobrir as mercadorias, mas o vento jogava a água de lado. Estava encharcada, o cabelo colado no rosto. Deixa eu te ajudar. Ela virou assustada. Rafael estava ali, molhado como ela, mas com aquele olhar firme, preocupado. Eu consigo sozinha, ela disse tensa. Eu sei, mas deixa eu ajudar mesmo assim. Ele não esperou resposta. Pegou a toalha e ajudou a cobrir as bijuterias. Os dois trabalharam rápido, lado a lado, ombro com ombro, braço roçando no braço. Mesmo com a chuva fria, o calor do corpo dele atravessou o espaço entre os dois. Quando terminaram, Rafael olhou ao redor. A chuva não dava trégua. Vem, tem uma marquise ali. Ele pegou a bolsa dela e correu. Juliana hesitou por um segundo, mas o seguiu. Eles se abrigaram embaixo de uma marquise estreita. Mal cabia os dois. A chuva batia nas bordas, respingando nos rostos. Ficaram espremidos, encostados na parede. O peito de Juliana subia e descia rápido, o coração disparado. Ela não sabia se era pela corrida ou pela proximidade dele. Rafael estava ao lado dela, tão perto que ela sentia a respiração dele. Ouvia o som do peito dele subindo e descendo, acelerado como o dela. Ficaram em silêncio. Só o barulho da chuva, o trânsito ao fundo, buzinas distantes. O mundo continuava, mas ali, naquele espaço pequeno, o tempo tinha parado. Rafael virou o rosto e olhou para ela. Os olhos dele estavam fixos nos dela. Intensos, escuros, cheios de algo que ela não conseguia nomear. Juliana engoliu seco. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou a voz baixa. Fazendo o quê? Voltando aqui, me ajudando, comprando pulseira que você nem precisa. Rafael hesitou, passou a mão pelo cabelo molhado, mas depois voltou a encará-la. Porque eu quero. Ou por quê? Ele respirou fundo. Porque desde aquele dia eu não consigo parar de pensar em você. O coração de Juliana falhou uma batida. Você não me conhece. Eu sei. Ele deu um passo mais perto. Pequeno, quase imperceptível, mas ela sentiu. Mas eu quero conhecer. Juliana sentiu o peito apertar. Queria recuar, queria sair dali, mas não conseguia se mexer. Você é policial. Você tirou meu ganha-pão. Eu sei, e eu odeio isso. A voz dele saiu carregada de culpa. Eu odeio ter que fazer isso. Mas eu também sei que, se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Eu não queria ter te machucado. Juliana sentiu os olhos arderem, mas não ia chorar. Não na frente dele. Então, por que não fez diferente? Porque eu sou covarde. Ele deu uma risada curta, amarga. Porque eu tenho medo de desafiar o sistema, de perder a farda, de ser só eu. Ela olhou para ele, surpresa. Havia algo de verdadeiro naquelas palavras, algo que ela reconhecia. Medo, vulnerabilidade, luta interna. Você tem medo de quê? Ela perguntou suave. Rafael olhou para ela, e pela primeira vez, ela viu ele sem a armadura. De não ser suficiente, de ser só o filho de alguém, de não conseguir ser o homem que eu quero ser. Juliana sentiu algo se quebrar dentro dela. Uma parede, uma defesa. Eu sei como é isso, ela disse, quase sem querer. Sabe? Ela acenou com a cabeça.
Eu acordo todo dia com medo de não conseguir, de não vender o suficiente, de ver minha mãe piorar, de não dar conta do Mateus. Eu tenho medo o tempo todo. A voz dela falhou no final. Rafael levantou a mão devagar, os dedos tremendo levemente. Ele quase tocou no rosto dela. Quase. Mas parou a centímetros da pele. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci, ele disse, a voz rouca. Juliana sentiu a respiração prender. Os olhos dele desceram até os lábios dela e ficaram ali, fixos, como se estivesse travando uma guerra interna entre o que queria e o que deveria fazer. Ela sentiu o corpo inteiro esquentar. A chuva continuava caindo. O mundo continuava girando. Mas nada mais importava. Rafael se aproximou. Devagar. Milímetro por milímetro. O rosto dele estava tão perto que ela conseguia sentir o calor da respiração dele no rosto, o cheiro dele, chuva, sabonete, algo que era só dele. Os lábios dele estavam a milímetros dos dela. Juliana fechou os olhos, o coração martelando no peito. E então, Rafael recuou. Ela abriu os olhos confusa, assustada. Ele tinha dado um passo para trás. A respiração dele estava descompassada, as mãos tremendo. Eu não posso, ele disse, a voz baixa, quase engasgada. Juliana sentiu o peito apertar. Não sabia se era alívio ou decepção. Por quê? Porque você ainda não confia em mim. E eu não quero ser mais um homem que te machuca. Ela ficou parada, sem palavras. Rafael olhou para ela uma última vez. Os olhos dele cheios de desejo, culpa, medo. A chuva tá passando, ele disse, a voz rouca. Você vai ficar bem? Juliana acenou com a cabeça, ainda sem fala. Rafael deu mais um passo para trás. Hesitou. E saiu debaixo da marquise de volta para a chuva. Juliana ficou ali encostada na parede, o coração disparado, o corpo tremendo. Levou a mão até os lábios. Tocou onde ele quase tinha tocado. E percebeu que pela primeira vez em muito tempo tinha sentido algo além de medo e cansaço. Tinha sentido desejo. E aquilo a assustava mais do que qualquer outra coisa. Porque se ela deixasse, aquele homem de farda poderia destruir todas as muralhas que ela tinha construído. E pela primeira vez ela teve medo. Não de perder tudo o que tinha, mas de sentir tudo o que vinha com ele. Rafael voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Sempre com uma desculpa. Sempre durante a ronda. Mas os dois sabiam, coincidência não era. Ele parava na banquinha dela, comprava coisas que não precisava. Às vezes levava café. 2 xícaras pequenas de plástico, ainda quentes. Pensei que você podia precisar, ele dizia. Juliana aceitava sempre com um meio sorriso, desconfiada no começo. Mas, aos poucos, aquilo virou rotina. E a rotina virou algo mais. Eles conversavam. Sobre tudo e sobre nada. Juliana contava sobre Mateus, sobre a mãe que estava cada dia mais fraca. Rafael ouvia sem julgar, sem tentar consertar. E aos poucos, ele também começou a falar. Contou que tinha entrado na polícia porque queria servir, que a vida dele era simples, talvez simples demais, mas nunca contou a verdade. Nunca disse quem ele era de verdade, porque sabia que se dissesse, tudo mudaria. Foi numa tarde de sexta-feira que Juliana percebeu que tinha passado do ponto. Rafael trouxe café e um pedaço de bolo embrulhado num guardanapo. Sobrou do almoço, ele disse. Você não precisava. Eu sei. Mas eu quis. Ela pegou o bolo e quando os dedos dela roçaram nos dele, algo aconteceu. Um arrepio, impossível de ignorar. Os dois ficaram parados por um segundo, as mãos ainda próximas, os olhos se encontrando. Rafael retirou a mão devagar. Ela comeu o bolo em silêncio, tentando controlar a respiração. Ele ficou ali, sem sair. Você é muito diferente do que eu pensei, ela disse de repente. Rafael virou o rosto. Diferente como? Quando eu te vi naquele dia, achei que você era só mais um. Mas você não é. Você se importa. Ele ficou em silêncio. Juliana o encarou. Por que você volta aqui, Rafael? A pergunta veio baixa, mas direta. Rafael engoliu seco. Por que... Ele hesitou. Porque eu gosto de estar perto de você.
O coração dela falhou uma batida. Por quê? Porque você me faz lembrar de quem eu quero ser. A voz dele saiu firme, mas carregada. Você luta todos os dias, Juliana. Você não desiste. E eu quero ser assim também. Ela sentiu os olhos arderem. Você já é. Rafael deu um sorriso triste. Não, eu finjo ser. Houve um silêncio longo. O barulho da rua ao redor continuava, mas entre eles só existia aquele momento. Você quer conhecer minha mãe? Juliana perguntou de repente. Rafael piscou, surpreso. O quê? Minha mãe. E o Mateus? Ela deu um sorriso tímido. Eles iam gostar de você. Rafael sentiu algo estranho no peito. Algo que ele não sentia há muito tempo. Esperança. Eu adoraria. Naquela noite, ele ensaiou o que diria. Reviu o espelho, ajeitou a camisa. E percebeu que fazia tempo que não se importava assim em causar uma boa impressão. Rafael foi até a pensão no Brás. Estava de roupa civil. Calça jeans, camisa simples, sem farda, sem distintivo. Só ele. Juliana abriu a porta e sorriu. Um sorriso diferente, mais aberto, mais verdadeiro. Entra. Ele entrou no espaço pequeno e apertado. A sala tinha um sofá velho, uma mesa de madeira desgastada, uma televisão antiga, mas tinha vida, tinha calor humano. Dona Célia estava sentada no sofá. Tentou se levantar, mas ele foi mais rápido. Ajoelhou-se diante dela e segurou sua mão com respeito. Prazer, Dona Célia. Eu sou o Rafael. Ela sorriu, cansada, mas gentil. Juliana falou de você. Disse que você é policial. Rafael acenou com a cabeça. Sou, mas hoje eu tô aqui como amigo. Amigo, é? Célia olhou para a filha com um brilho no olho. Juliana desviou o olhar, sem graça. Mateus apareceu do quarto curioso. Quando viu Rafael, sorriu largo. Você é o moço que me ajudou. Rafael sorriu de volta. E aí, campeão? Tudo bem? Mateus acenou animado e foi sentar ao lado dele. Começou a contar sobre o desenho que estava fazendo, sobre o trem que tinha visto naquele dia, sobre tudo. Rafael ouviu com atenção, sem pressa, sem desconforto. E Juliana, de pé na cozinha preparando o café, olhou para ele e sentiu que estava se apaixonando. E aquilo a assustava, porque ela sabia que não podia. Sabia que o mundo deles era diferente demais, que ele tinha uma vida e ela tinha outra, mas mesmo assim não conseguia parar. Quando a noite terminou e Rafael se despediu, Juliana o acompanhou até a porta. Eles ficaram ali parados no corredor estreito, um de frente para o outro. Obrigado por hoje, Rafael disse a voz baixa. Obrigado por ter vindo. Houve uma pausa. Um silêncio carregado. Rafael levantou a mão e devagar tocou no rosto dela. Só um toque leve, os dedos roçando na pele. Juliana fechou os olhos. Juliana, ele sussurrou. Ela abriu os olhos e viu tudo ali. O desejo, o medo, a culpa. O que foi? Rafael retirou a mão, respirando fundo. Nada. Eu só queria que você soubesse que isso é real. O que eu sinto é real. Ela sentiu o coração apertar. Para mim também. Ele sorriu. Um sorriso triste, mas verdadeiro. E saiu. Ela ficou ali, com o rosto ainda quente onde os dedos dele tinham tocado. E o coração batendo no mesmo ritmo da respiração dele, que ainda parecia estar por perto. Juliana ficou parada na porta, vendo ele descer as escadas e sumir na noite. E pela primeira vez, ela se permitiu sonhar. Sonhar que talvez, só talvez, aquilo pudesse dar certo. Mas ela não sabia que Rafael carregava um segredo. Um segredo que, quando viesse à tona, poderia destruir tudo. E ele sabia disso. Por isso, toda vez que olhava para ela, sentia ao mesmo tempo amor e culpa. Porque ele estava construindo algo lindo sobre uma mentira. E não sabia como consertar isso sem perdê-la. O calçadão estava lotado naquela tarde de sábado. Gente comprando, vendendo, negociando. Juliana estava na banquinha quando ouviu os gritos. Uma discussão.
2 homens brigando por espaço. A voz subiu. As pessoas se aglomeraram. E então, alguém empurrou alguém. O empurrão virou correria. Juliana tentou proteger as mercadorias, mas a multidão avançou. Alguém esbarrou nela com força. Ela perdeu o equilíbrio, quase caiu. E foi quando sentiu uma mão firme segurando o braço dela. Rafael. Ele a puxou para perto, colocando o corpo dele entre ela e a confusão. O braço dele ao redor dela. Firme, protetor. "Fica comigo", ele disse, a voz baixa, mas segura. Juliana sentiu o coração disparar. O peito dele estava colado nas costas dela. Ela sentia a respiração dele, rápida, quente, perto demais. Outro policial se aproximou, gritando para dispersar a multidão. "Avelar, ajuda aqui." Rafael não se mexeu. "Cuida disso. Eu tô garantindo que ninguém se machuque." O colega olhou para ele com estranheza, mas foi embora. A confusão começou a se dissipar. As pessoas se afastaram. O calçadão voltou ao normal. Mas Rafael não soltou ela. E Juliana não pediu para ele soltar. Ficaram ali, parados, o mundo voltando ao redor deles. Juliana virou o rosto devagar e encontrou os olhos dele. Estavam tão perto, tão absurdamente perto. Ela viu tudo naquele olhar: o medo, a preocupação e um desejo contido que queimava baixo, disfarçado, mas impossível de esconder. Rafael olhou para ela como se estivesse travando uma guerra interna, como se cada segundo ali fosse uma decisão entre o que ele queria e o que ele deveria fazer. "Você tá bem?" ele perguntou, a voz rouca. Juliana mal conseguiu responder. "Tô." Mas não estava, porque o coração dela estava descontrolado, porque as pernas dela tremiam, porque pela primeira vez ela não queria que ele se afastasse. Rafael respirou fundo. As mãos dele ainda seguravam os braços dela, firmes, quentes. "Juliana." Ele sussurrou o nome dela como se fosse uma confissão. Ela não respondeu, apenas olhou para ele. E foi o suficiente. Rafael puxou ela para perto, devagar, como se ainda desse tempo de recuar, como se ela pudesse dizer não. Mas ela não disse. Ele inclinou o rosto, os lábios dele a milímetros dos dela. A respiração dos dois se misturando, quente, rápida, descompassada, e então aconteceu. Os lábios se tocaram, leves no começo, hesitantes, como se estivessem testando se aquilo era real. Mas a hesitação durou apenas 1 segundo, porque o beijo explodiu, forte, urgente, desesperado. As mãos dele subiram até a nuca dela, os dedos se enroscando nos cabelos. Ela o puxou pelo colete, o corpo dela colado ao dele, sem espaço, sem ar, sem pensar. O mundo ao redor desapareceu. Não tinha mais calçadão, não tinha mais barulho, não tinha mais nada. Só existia aquele beijo. Os lábios se encontraram como se tivessem esperado por aquilo a vida inteira. Um toque que começou tremendo e virou entrega. As respirações se misturaram, o gosto, o calor, o tremor. O mundo inteiro pareceu se dissolver entre um suspiro e o outro. E quando as línguas se encontraram, Juliana sentiu as pernas falharem. Ele a segurou pela cintura, o polegar roçando de leve na pele úmida. As mãos dela subiram até o cabelo dele. Os dedos se perderam ali, puxando com suavidade, pedindo mais do que palavras poderiam pedir. Ele gemeu baixo, um som que ela sentiu mais do que ouviu. O beijo se aprofundou, mais intenso, mais impossível de parar. Juliana nunca tinha sentido nada assim. Não era só desejo, era necessidade. Rafael a beijava como se ela fosse ar, como se tivesse passado a vida inteira sem respirar. Mas aos poucos, o beijo foi perdendo a urgência. Ficou mais lento, mais profundo, mais doce. Os lábios se tocavam com ternura agora, com cuidado, como se quisessem guardar aquele momento para sempre. Até que devagar, eles se separaram, mas não se afastaram. Ficaram ali, testa com testa, olhos fechados, respirações quentes se misturando. Os corações ainda disparados, os corpos ainda colados. Juliana abriu os olhos primeiro e viu ele. Os olhos dele estavam fechados,
A respiração dele ainda irregular. O rosto dele ainda tão perto que ela sentia o calor da pele. Rafael, ela sussurrou. Ele abriu os olhos, e o que ela viu ali a destruiu. Medo, desejo, culpa, amor, tudo junto, tudo de uma vez. Ele começou, mas a voz falhou. Juliana tocou no rosto dele, suave, com a ponta dos dedos. Não fala nada, ela disse baixo. Só fica aqui. Rafael fechou os olhos de novo e encostou a testa na dela. Eu não sei o que eu tô fazendo, ele confessou, a voz trêmula. Eu também não. Isso não devia ter acontecido. Eu sei. Mas eu não me arrependo. Juliana sentiu os olhos arderem. Eu também não. Ficaram ali por mais alguns segundos, em silêncio, segurando aquele momento como se fosse a última coisa que tinham. Até que Rafael deu um passo para trás, devagar, relutante. Ele olhou para ela uma última vez, os olhos dele cheios de tudo o que ele não conseguia dizer, e saiu. Juliana ficou parada no meio do calçadão, o coração ainda acelerado, os lábios ainda quentes, o corpo ainda tremendo. Levou a mão até a boca, como quem tenta guardar o gosto do impossível. Os lábios ainda ardiam, e o coração batia descompassado, como se quisesse voltar para aquele instante. E percebeu que tudo tinha mudado. Não tinha mais volta. Ela tinha se apaixonado, completamente, irremediavelmente, e pela primeira vez teve certeza de que ele também. Mas algo dentro dela sussurrava que aquilo era perigoso, que havia algo que ele não estava dizendo, que o beijo, por mais perfeito que tivesse sido, era só o começo de algo muito maior, e ela não sabia se estava pronta para descobrir o que vinha depois. Depois do beijo, tudo mudou, mas mudou em silêncio. Eles não se declararam publicamente. O que eles tinham era deles, e só deles. Rafael passou a visitar Juliana com mais frequência, sempre à noite depois do turno, sempre em roupa civil, sempre discreto. Chegava na pensão no Brás com um sorriso cansado. Dona Célia já o esperava com um prato a mais. Mateus corria para a porta. Rafael, ele abraçava o menino, sentava na mesa simples e dividia o que tinha. Conversava com Dona Célia sobre a semana, sobre os remédios que faltavam. E Juliana ficava ali, observando o homem que já fazia parte da vida deles. Depois do jantar, Rafael ajudava Mateus com os desenhos. Sentava no chão da sala, paciente. E de vez em quando, Juliana e Rafael trocavam olhares. Olhares que diziam tudo. Às vezes, as mãos deles se tocavam. Um roçar ao pegar a mesma xícara. Um aperto leve ao se despedir. Pequenos gestos, mas carregados de significado. Rafael sabia que estava vivendo uma mentira. Toda vez que olhava para Juliana, sentia o peso do segredo. Ela não sabia quem ele era de verdade, e ele tinha medo. Medo de que alguém descobrisse. Medo de que tudo desmoronasse, mas não conseguia ficar longe dela. Porque com Juliana, ele era apenas Rafael, não o herdeiro, não o filho do Carlos Avelar. Apenas um homem apaixonado, e isso valia qualquer risco. Foi numa quinta-feira à noite que Juliana tomou coragem. Rafael tinha acabado de se despedir na porta, como sempre fazia. Mas ela segurou a mão dele antes que ele saísse. Espera. Ele virou surpreso. O que foi? Juliana respirou fundo. Eu queria conhecer sua casa. Rafael piscou sem entender no começo. Depois percebeu. Minha casa? É. Ela sorriu, tímida. Você já conhece a minha. Eu queria conhecer a sua. O coração dele disparou. Você tem certeza? Tenho. Ele hesitou por um segundo, mas então acenou com a cabeça. Tudo bem, vem comigo. O apartamento dele ficava num prédio pequeno na Moca. Nada luxuoso. Nada que chamasse atenção. Rafael abriu a porta e acendeu a luz. Tinha arrumado tudo naquela tarde. Passou o pano nos móveis, organizou os livros, trocou os lençóis. Estava nervoso. Mais nervoso do que esteve em muito tempo. Juliana entrou devagar, olhando ao redor. A sala era simples. Um sofá velho, uma estante com poucos livros, uma televisão pequena. Mas era limpo, era organizado. Era dele.
É pequeno, Rafael disse constrangido. É perfeito, ela respondeu, virando para ele com um sorriso. O olhar dele se encontrou, e algo no ar mudou. A porta se fechou atrás dela. O mundo lá fora desapareceu. Ali dentro, só existiam eles dois. Rafael deu um passo à frente, devagar, como se estivesse pedindo permissão. Juliana não recuou. Ele levantou a mão e tocou o rosto dela. Os dedos hesitaram antes de pousar na pele, mas quando tocaram, foi como se tudo se encaixasse. Juliana. Ele sussurrou o nome dela como uma prece. Ela fechou os olhos e encostou o rosto na mão dele. Eu tô aqui. E foi o suficiente. O beijo começou suave, leve, como se quisessem saborear cada segundo. Mas aos poucos, a intensidade cresceu. As mãos exploraram. O toque ganhou firmeza. A respiração ficou curta. Juliana tirou os sapatos, sentindo o chão frio sob os pés descalços. Rafael deslizou os dedos pelo braço dela, descendo devagar, sentindo a pele arrepiar sob o toque. O ar ficou espesso, quente, como se cada respiração pesasse entre eles. Ele a puxou para perto, os corpos se encaixando perfeitamente. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos e o beijou com tudo o que sentia. Não tinha mais medo, não tinha mais dúvida. Ela queria aquilo. Queria ele. As roupas se tornaram lembranças esquecidas entre beijos e risadas baixas. Quando chegaram ao quarto, o mundo já tinha desaparecido completamente. Rafael a deitou na cama com cuidado, como se ela fosse a coisa mais preciosa que ele já tinha tocado. Você tem certeza? Ele perguntou a voz rouca, os olhos fixos nos dela. Juliana segurou o rosto dele e puxou para perto. Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. E então, os corpos se encontraram, num amor simples, sincero, verdadeiro. Ela se entregou inteira, sem medo, sem defesas, com o coração batendo no mesmo compasso que o dele. E ele a recebeu com toda a ternura que tinha guardado. Quando tudo acabou, ficaram ali, abraçados, em silêncio. Juliana estava deitada sobre o peito dele, o dedo traçando linhas imaginárias na pele. A respiração dele ainda estava irregular. O coração dela ainda batia forte. Você tá bem? Rafael perguntou, a voz baixa. Ela sorriu sem levantar a cabeça. Tô mais do que bem. Ele beijou o topo da cabeça dela. Eu nunca senti isso antes. O quê? Isso. Ele apertou ela mais perto. Pertencer a alguém, de verdade. Juliana levantou o rosto e olhou para ele. Você pertence a mim agora? Rafael sorriu. Um sorriso lento, mas verdadeiro. Sempre pertenci. Ela se inclinou e o beijou. Devagar, com ternura. Então eu sou sua? Completamente. Ficaram ali sussurrando promessas baixas, rindo entre beijos, planejando um futuro que ainda parecia distante, mas possível. E pela primeira vez em muito tempo, Rafael se sentiu em casa. Não no apartamento, não na cidade, não no batalhão, mas ali, nos braços dela, porque o que eles tinham era mais forte do que qualquer segredo, mais verdadeiro do que qualquer mentira. Era amor, simples, sincero, vivido longe dos holofotes, porque o que eles tinham era precioso demais para ser exposto ao mundo. E enquanto ninguém soubesse, eles podiam continuar sendo apenas Rafael e Juliana. Dois corações que se encontraram no meio do caos e decidiram ficar juntos. Não importava o resto. Foi numa manhã de domingo que tudo desmoronou. Juliana estava na pensão quando Mateus ligou a televisão, um telejornal local. Ju, olha! Mateus apontou para a tela. Juliana virou o rosto e congelou. Na TV, um empresário de terno impecável sorria. Avelar Construções, 40 anos. A reportagem falava sobre o sucesso da empresa, sobre a fortuna acumulada, sobre a família tradicional. E então a imagem mudou. Uma foto antiga. Um jovem de uniforme. Formatura da Academia de Polícia. A voz da repórter continuou. Carlos Avelar tem apenas um filho, Rafael Avelar,
que surpreendeu a todos ao abandonar os negócios da família para seguir carreira na polícia militar. O rosto dele era ele, Rafael. Juliana sentiu o chão sumir. O som da TV ficou distante. As imagens se embaralharam. Ela sentiu o corpo gelar como se alguém tivesse arrancado o ar do quarto. Ju? Mateus a chamou preocupado. Mas ela não conseguia responder. Não conseguia pensar. Só conseguia olhar para a tela. Rafael Avelar. O filho de Carlos Avelar. Herdeiro de uma fortuna. E ele nunca tinha contado. Quando Rafael chegou na pensão naquela noite, a porta estava entreaberta. Ele entrou, como sempre fazia. Juliana? Ela estava na sala, de pé, os braços cruzados, o rosto fechado. Rafael percebeu na hora que algo estava errado. O que aconteceu? Juliana não respondeu. Apenas pegou o celular e mostrou a tela para ele. A matéria, a foto, o nome. Rafael fechou os olhos. Juliana, você é um Avelar? A voz dela saiu baixa, mas carregada de dor. Ele respirou fundo. Sou. O silêncio foi ensurdecedor. Você mentiu para mim. Eu nunca menti. Você nunca contou. Ela gritou, os olhos marejados. É a mesma coisa. Rafael deu um passo à frente, mas ela recuou. Não encosta em mim. Juliana, deixa eu explicar. Explicar o quê? Ela riu amargo. Que você é filho de um empresário milionário. Que você podia ter qualquer coisa, mas decidiu brincar de policial. Não é assim. Então como é, Rafael? As lágrimas escorriam. Você me deixou acreditar que a gente era igual, que você entendia. Mas você teve escolha. Eu nunca tive. Ela falava tremendo, mas cada palavra cortava o ar como lâmina. Não era só raiva. Era decepção, era amor traído. Rafael sentiu o peito apertar. Juliana, isso não muda nada. O que eu sinto por você é real. Real? Ela balançou a cabeça, incrédula. Você escondeu quem você é. Você me fez acreditar que a gente estava no mesmo barco. E eu me entreguei para você. A voz dela quebrou completamente no final. Rafael deu mais um passo, mas ela levantou a mão, impedindo. Não encosta em mim. Juliana, eu me entreguei para você, Rafael. As lágrimas caíam sem parar agora. De corpo e alma, eu confiei em você. E você mentiu. Eu nunca quis te machucar. Mas machucou. Ela limpou as lágrimas com raiva. Você me fez de idiota. Me fez pensar que a gente tinha algo real. Mas para você, o que eu sou? Uma distração? Uma aventura? Não. Rafael ergueu a voz desesperado. Você é tudo para mim. Se eu fosse, você teria contado a verdade. Ele ficou em silêncio. Porque, no fundo, ele sabia que ela tinha razão. Juliana respirou fundo, tentando se controlar. A voz dela saiu fria, mas os olhos imploravam para ele não obedecer. Vai embora, Rafael. Não, deixa eu explicar. Vai embora, ela gritou, a voz ecoando. Rafael ficou parado, o coração despedaçado. Juliana, por favor, eu não quero te ver mais, nunca mais. As palavras caíram como uma sentença. Rafael abriu a boca para dizer algo, mas não tinha palavras. Ele virou e saiu. E quando a porta se fechou atrás dele, Juliana desabou. O som da porta ecoou como um ponto final. E pela primeira vez, o silêncio pareceu maior do que o mundo. Caiu no chão, abraçando os joelhos, soluçando. Dona Célia apareceu na porta do quarto, pálida. Filha, ele mentiu, mãe. Juliana chorava. Ele mentiu o tempo todo. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu completamente sozinha. No batalhão, a notícia se espalhou rápido. Alguns colegas tiraram sarro, outros apenas observaram. Rafael sentia os olhares, ouvia os comentários baixos. Então, o Avelar é Avelar mesmo, hein? O cara tá aqui por hobby. Rafael ignorou tudo. Mas cada palavra doía. Porque ele sabia que eles estavam certos. Ele tinha escolha. E muita gente ali não tinha. O telefone dele tocou no meio da tarde. Ele olhou para o visor. E sentiu o estômago revirar. Pai. Hesitou, mas atendeu. Alô? A voz do outro lado era dura, controlada.
Você virou notícia. De novo. A voz do pai era fria, calculada. Rafael sentiu-se pequeno de novo. O menino que nunca foi suficiente, tentando provar que podia ser alguém por conta própria. Rafael fechou os olhos. Eu sei. Precisa parar com isso, Rafael. Parar com o quê? Com meu trabalho? Com minha vida? Com essa rebeldia infantil, você tem responsabilidades. Tem um nome a zelar. Eu não quero o nome. Eu nunca quis. Não é sobre o que você quer. É sobre o que você é. Rafael sentiu a raiva subir. Eu sou o que eu escolhi ser. Você é um avelar. E isso tem peso. Tem consequências. Você não pode continuar fingindo que não. Eu não tô fingindo nada. Então pare de envergonhar a família. A linha ficou muda por um segundo. E então Rafael desligou. Jogou o celular na mesa e passou as mãos pelo rosto. Tudo o que ele tinha construído tinha desmoronado. Ele olhou para a janela e, pela primeira vez, se perguntou se valia a pena, porque o mundo não permitia que pessoas como ele e Juliana ficassem juntas. Lá fora, o som da cidade seguia indiferente, mas dentro dele tudo estava em ruínas. O mundo era cruel demais para isso. Os dias se arrastavam. Juliana acordava todas as manhãs com o peso no peito. Vestia as mesmas roupas, pegava a mesma bolsa, ia para a mesma rua. Voltou para 25 de março, montou a banquinha no mesmo canto de sempre, organizou as bijuterias com cuidado, como sempre fez. Mas nada era igual. O vento levantava a toalha da banquinha. As bijuterias brilhavam sob o sol, mas nada brilhava dentro dela. Ela vendia, negociava, sorria para os clientes, mas o sorriso não chegava aos olhos, porque cada esquina daquela rua era uma lembrança. Ali, ele tinha comprado a primeira pulseira. Ali, eles tinham ficado abrigados da chuva. Ali, ele tinha a beijado pela primeira vez. Juliana tentava não olhar, tentava não lembrar, mas era impossível. Tudo ali gritava o nome dele. À noite, quando voltava para a pensão, Mateus perguntava pelo Rafael. Cadê o Rafael, Ju? Ela não sabia o que responder. Ele tá ocupado, Theo. Mas ele volta? Juliana sentia a garganta apertar. Não sei. Mateus ficava quieto, mas o olhar dele dizia tudo. Ele sentia falta. E ela também. Mais do que deveria. Mais do que queria admitir. Porque por mais que tentasse odiar Rafael, por mais que tentasse se convencer de que ele tinha mentido, de que ele tinha brincado com ela, uma parte dela ainda o amava. E isso doía mais do que qualquer traição. Rafael patrulhava as ruas em silêncio. Passava pelos mesmos lugares todos os dias. A rua Florencio de Abreu, o Largo da Concórdia, a 25 de março. Sempre desviava o olhar quando passava perto da banquinha dela, mas sabia que ela estava lá, sentia. Às vezes, via ela de longe, e o coração falhava. Ela estava mais magra, mais cansada, mas continuava ali, firme, resistindo. Como sempre fez. Rafael queria se aproximar, queria pedir desculpas de novo, queria explicar que nunca quis magoá-la, que tudo o que ele sentiu foi real, mas ele sabia que ela não queria vê-lo, e ele respeitava isso, mesmo que doesse, mesmo que o destruísse por dentro. Os colegas do batalhão pararam de comentar sobre o sobrenome dele, mas ainda olhavam, ainda sussurravam. Rafael ignorava. Cumpria o turno, voltava para casa, e a casa estava vazia, silenciosa, sem vida, porque o que ele queria não estava ali. Estava a alguns quilômetros de distância, mas parecia um mundo inteiro. Uma noite, o telefone dele tocou. Rafael olhou para o visor e suspirou. Pai. Ele pensou em não atender, mas atendeu. Alô. A voz do pai veio cansada, mas ainda firme. Você vai continuar com essa teimosia? Rafael fechou os olhos. Não é teimosia. Então o que é? Orgulho? Rebeldia? O pai pausou. Largue essa vida, Rafael, volte para casa. Eu já tenho uma casa, pai, e é aqui. Aqui? A voz do pai saiu incrédula. Nesse apartamento ridículo? Nessa vida medíocre? Você nasceu para mais do que isso. Eu nasci para ser feliz, e eu era feliz aqui. Era?
Rafael engoliu seco. A palavra tinha escapado sem querer. Eu sou feliz aqui. Você está mentindo. Para mim e para você mesmo. Houve um silêncio longo. E então o pai suspirou. Eu sei que você está sofrendo. Eu vi a matéria. Eu vi os comentários. As pessoas falam, Rafael, e isso não vai parar. Eu não me importo com o que as pessoas falam. Mas você se importa com ela. Rafael sentiu o peito apertar. Isso não é da sua conta. É sim, porque você é meu filho. E eu não vou ficar parado vendo você jogar sua vida fora por causa de uma garota que nunca vai te aceitar de volta. Não fala dela assim. Por quê? É a verdade. Ela te expulsou, te humilhou. E você continua sofrendo por ela. Rafael sentiu a raiva subir. Ela tinha todo o direito. Eu escondi quem eu era. Eu menti por omissão. E ela se sentiu traída. Ela tinha razão. Você não mentiu. Você só não contou. É a mesma coisa. O pai ficou em silêncio. E então, com a voz mais baixa, disse: Volte para casa, filho. Deixa essa vida para trás. Você não precisa provar nada para ninguém. Rafael olhou pela janela. A cidade lá fora continuava viva, barulhenta, caótica. E em algum lugar, Juliana estava também olhando pela janela, pensando, sentindo. Eu já provei, pai, para mim mesmo. E isso já basta. Mas você é infeliz. Eu sou infeliz porque perdi ela, não porque escolhi essa vida. O pai suspirou, derrotado. Você é teimoso demais. Herdei de alguém. Houve uma risada curta do outro lado, amarga, mas sincera. Cuida-te, Rafael. Você também, pai. E desligou. Rafael ficou parado na sala, o celular ainda na mão. A casa que ele tinha não era a mansão. Nunca foi. A casa que ele queria era ao lado de Juliana. Era no sorriso dela. Era no jeito que ela olhava para ele como se ele fosse só Rafael, não o herdeiro, não o sobrenome. Mas ele tinha perdido isso. E não sabia se um dia conseguiria recuperar. Mesmo assim, toda vez que fechava os olhos, era o rosto dela que vinha primeiro. E o som do riso que ele já não ouvia mais. Naquela mesma noite, Juliana estava deitada na cama, olhando para o teto. Mateus dormia ao lado, abraçado no travesseiro. Dona Célia roncava baixo no quarto ao lado. Tudo estava em silêncio, mas dentro dela havia um grito. Um grito de saudade, de dor, de arrependimento. Porque por mais que tentasse negar, ela sabia a verdade. Ela ainda o amava. E isso a destruía, porque o amor não deveria doer assim. Não deveria pesar assim. Mas doía, e pesava, e ela não sabia como fazer parar. Fechou os olhos, e uma lágrima escorreu, silenciosa, molhando o travesseiro. A distância entre eles era pequena, alguns quilômetros, algumas ruas, mas parecia intransponível, porque o que os separava não era espaço, era medo, era orgulho, era mágoa, e nenhum dos dois sabia como atravessar isso. Ainda não, porque às vezes o amor não se perde pela distância, mas pelo silêncio. Juliana estava na banquinha quando ouviu a voz. Aquela voz que ela conhecia tão bem. Calma, campeão. Vamos esperar o sinal. Ela congelou, virou a cabeça devagar. E viu. O sol batia nas fardas. O reflexo dourado ofuscava um instante. Mas não havia dúvida. Era ele. Rafael estava na esquina, segurando a mão de Mateus. O irmão dela sorria largo, seguro, feliz. Igual aquele dia. O primeiro dia. O tempo parou. Juliana sentiu o peito apertar. As mãos tremeram, o coração disparou. Ele estava ali, de uniforme, com aquele olhar gentil, como se nada tivesse mudado. Como se ele sempre tivesse sido aquele homem. Mateus atravessou a rua com Rafael. E quando chegaram do outro lado, ele viu ela. Ju, olha quem eu encontrei. Juliana não conseguiu responder, apenas olhou. Rafael parou a alguns passos de distância. Os olhos dele encontraram os dela. E ficaram ali, presos, cheios de tudo o que não tinha sido dito. Oi, ele disse a voz baixa e hesitante. Ela engoliu seco. Oi. Mateus olhou de um para o outro confuso. Vocês brigaram? Juliana forçou um sorriso. Não, Theo, tá tudo bem. Então por que o Rafael não vem mais em casa? A pergunta doeu, em ambos.
Rafael se abaixou na altura de Mateus e sorriu, mesmo com os olhos marejados. Eu estava ocupado, campeão. Mas eu tô aqui agora. Então, você vai voltar? Rafael olhou para Juliana e não respondeu. Juliana respirou fundo. Theo, vai lá na lanchonete e pede um suco pro tio. Eu já te alcanço. Mateus hesitou, mas obedeceu. Saiu correndo em direção à lanchonete do outro lado da rua. E então ficaram só os dois. O silêncio era pesado, cheio de coisas não ditas, de mágoas, de saudades. Rafael deu um passo à frente, devagar, como se tivesse medo de assustá-la. Eu sei que você não quer me ver. Eu sei que você me pediu para ficar longe. Mas eu não consigo, Juliana. Eu tentei. Mas eu não consigo. Ela desviou o olhar, tentando segurar as lágrimas. Rafael, eu sei que eu errei. Eu sei que eu devia ter contado. Mas eu tinha tanto medo. Medo de que você me visse diferente. Medo de perder a única coisa real que eu tinha. Juliana sentiu as lágrimas começarem a cair. Você mentiu. Eu omiti. Ele balançou a cabeça. E eu sei que é quase a mesma coisa. Mas eu nunca fingi o que eu sentia por você. Isso foi real. Sempre foi. Ela limpou as lágrimas com raiva. Como eu posso acreditar nisso? Como eu sei que você não estava só te brincando, que eu não era só uma distração? Rafael deu mais um passo, os olhos dele fixos nos dela. Porque eu larguei tudo por essa vida, Juliana. Eu abri mão da fortuna, do conforto, do nome. Eu escolhi isso aqui. E eu escolhi você. Mas você nunca me deu escolha. A voz dela saiu quebrada. Você decidiu sozinho. Você escondeu quem você era. E quando eu descobri, eu me senti pequena. Eu me senti usada. Eu sei. A voz dele era um sussurro agora. E eu vou carregar essa culpa pro resto da vida. Mas, por favor, me deixa tentar consertar. Juliana balançou a cabeça, as lágrimas caindo sem parar. Eu não sei se dá para consertar, Rafael. Eu me entreguei para você, de corpo e alma, e você... E eu me entreguei também. Ele interrompeu, a voz firme agora. Você acha que foi fácil para mim? Você acha que eu não tinha medo? Eu tinha medo de tudo, Juliana. Mas com você eu era só eu. Sem sobrenome, sem peso. Só Rafael. Ela olhou para ele e viu. Viu o homem que tinha ajudado Mateus. O homem que tinha sentado no chão para brincar com o irmão dela. O homem que tinha segurado a mão da mãe dela com respeito. E percebeu. Ele nunca tinha mudado. Ele sempre foi aquele homem. O sobrenome não importava. O que importava era o coração. Juliana deu um passo à frente, hesitante, trêmula, e levantou a mão. Tocou no rosto dele, suave, com a ponta dos dedos. Rafael fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele, molhando a mão dela. Juliana. Ele sussurrou, a voz quebrada. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos agora. Eu te amo, ela disse, a voz tremendo. Eu ainda te amo. E isso me assusta. Rafael abriu os olhos. E o que ela viu ali a destruiu. Amor, dor, esperança. Ele segurou as mãos dela, ainda no rosto dele. Eu também te amo. Nunca parei. Por um segundo, o mundo pareceu prender a respiração. E foi nesse instante que ele a trouxe para si. O abraço foi forte, apertado, desesperado. Os corpos se encaixaram perfeitamente. Juliana enterrou o rosto no peito dele e chorou. Chorou tudo o que tinha guardado. Rafael a segurou como se estivesse segurando a coisa mais preciosa do mundo. Ele encostou o rosto no cabelo dela e sussurrou. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. Eu também, ela respondeu, a voz abafada pelo peito dele. Ficaram assim por minutos, abraçados, chorando, deixando a dor ir embora aos poucos. E quando finalmente se separaram, apenas o suficiente para se olharem, ficaram testa com testa, os olhos fechados, as respirações entrelaçadas. A gente vai conseguir? Juliana perguntou baixo. Rafael segurou o rosto dela com ternura. A gente já conseguiu. A gente sobreviveu ao pior. Agora, a gente só precisa recomeçar. Ela abriu os olhos e olhou para ele.
Eu tenho medo. Eu também. Mas a gente enfrenta junto. Juliana sentiu algo se acalmar dentro dela. Algo que tinha estado quebrado por semanas. E percebeu que, talvez, o amor fosse isso. Não perfeito, não sem dor, mas real. E forte o suficiente para sobreviver. Ela acenou com a cabeça, um pequeno sorriso aparecendo entre as lágrimas. Então a gente recomeça. Rafael sorriu também. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. A gente recomeça. E ali, no meio da 25 de março, no meio do caos da vida, eles encontraram paz. Porque quando o amor é verdadeiro, nem o silêncio, nem o tempo, nem o orgulho conseguem apagar. A igreja era pequena. O sol da manhã atravessava os vitrais, pintando o chão com luzes coloridas. O ar cheirava a flor e esperança. Simples, sem lustres dourados, sem flores caras, sem ostentação. Mas estava cheia de vida. Amigos da 25 de março ocupavam os bancos. O dono da lanchonete estava na primeira fileira, sorrindo. Colegas do batalhão de Rafael vieram de uniforme, em solidariedade. E no altar Juliana esperava. O vestido era simples, branco, sem brilho, mas ela nunca esteve tão bonita. Rafael estava ao lado dela, de farda. A mesma farda que usava quando a conheceu. A mesma farda que o fazia ser quem ele escolheu ser. As mãos deles estavam entrelaçadas, firmes, seguras. Dona Célia estava sentada no banco da frente, apoiada numa bengala, mas com o olhar brilhando de emoção. Ao lado dela, Mateus não parava quieto, sorrindo largo, balançando as pernas. O padre falava, mas Rafael mal ouvia. Só conseguia olhar para ela, para a mulher que tinha visto ele como ninguém mais viu. Sem sobrenome, sem fortuna, sem máscaras. Só Rafael, que no fundo da igreja, quase escondido na última fileira, uma figura inesperada observava tudo em silêncio. Carlos Avelar. Rafael tinha enviado o convite sem esperar resposta. Sem esperança, na verdade. Mas tinha enviado mesmo assim. E o pai estava ali. Não sorria. O rosto era sério, fechado, mas os olhos observavam, analisavam. Tentavam entender o filho que tinha escolhido um caminho tão diferente. Rafael ouviu. E por um segundo, os olhares se cruzaram. O pai acenou levemente com a cabeça. Não era aprovação, mas era presença. E isso já era mais do que Rafael esperava. Rafael Avelar, o padre disse, a voz firme e solene. Você aceita Juliana Nascimento como sua legítima esposa, promete amá-la, respeitá-la e honrá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Rafael olhou para Juliana e respondeu sem hesitar. Aceito. A voz dele ecoou pela igreja pequena, firme, verdadeira. Juliana Nascimento. O padre se virou para ela. Você aceita Rafael Avelar como seu legítimo esposo, promete amá-lo, respeitá-lo e honrá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Juliana sentiu os olhos arderem, mas sorriu. Aceito. O padre estendeu as alianças. Rafael pegou a primeira, segurou a mão esquerda de Juliana com cuidado e, devagar, deslizou a aliança pelo dedo dela. Com esta aliança eu me uno a você, ele disse a voz baixa, mas emocionada. Juliana pegou a segunda aliança. As mãos tremiam levemente, mas ela segurou a mão dele e colocou a aliança no dedo. Com esta aliança, eu me uno a você, ela repetiu, a voz trêmula. O padre sorriu. Pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. Ele fez uma pausa, o sorriso aumentando. Pode beijar a noiva. Rafael olhou para Juliana e viu tudo ali. A luta, a dor, a superação, o amor que sobreviveu a tudo. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, inclinou-se devagar. Rafael a olhou como se o tempo inteiro da vida dele tivesse levado até aquele instante. Ela sorriu, e nesse sorriso havia todas as respostas que ele procurou a vida inteira. E a beijou. O beijo foi longo, romântico, público.
Não tinha a urgência de antes, não tinha o desespero. Era diferente. Era paz, era certeza, era compromisso. As pessoas na igreja aplaudiram. Mateus gritou de alegria. Dona Célia chorava, limpando as lágrimas com um lenço. Quando se separaram, Rafael a puxou para um abraço forte. A ergueu levemente do chão, rindo baixo. Minha esposa. Ele sussurrou no ouvido dela. Juliana riu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu marido. Eles saíram da igreja de mãos dadas, sob uma chuva de arroz jogado pelos convidados. O sol batia forte lá fora. A rua estava movimentada, barulhenta, caótica. Mas eles estavam juntos. E isso era tudo. Na saída, enquanto as pessoas tiravam fotos, Rafael sentiu uma presença ao lado. Virou e viu o pai. Carlos Avelar estava ali, de terno escuro, as mãos no bolso, o olhar ainda sério. Pai, Rafael disse surpreso. O pai olhou para ele. Depois olhou para Juliana. Depois de volta para Rafael. Você escolheu seu caminho, ele disse, a voz baixa, controlada. Rafael acenou com a cabeça. Escolhi. O pai ficou em silêncio por um momento. E então, estendeu a mão. Rafael olhou para a mão estendida e entendeu. Não era um abraço. Não era perdão completo. Não era aceitação plena. Mas era o começo de algo. Era o reconhecimento de que o filho não voltaria atrás, de que ele tinha tomado sua decisão e de que talvez essa decisão merecesse respeito. Rafael apertou a mão do pai, firme, longa. Obrigado por ter vindo. O pai acenou levemente. Cuida-te, Rafael. E se virou. Caminhou até o carro estacionado na esquina. Entrou. E foi embora. Juliana se aproximou de Rafael tocando o braço dele. Tá tudo bem? Rafael olhou para ela e sorriu. Tá tudo bem. Porque estava. Pela primeira vez em muito tempo, tudo estava bem. Ele tinha a mulher que amava, tinha a família que escolheu, tinha a vida que construiu com as próprias mãos. E no fundo tinha também o respeito do pai. Não o amor ainda, não a aceitação total, mas o começo. E isso bastava. Rafael abraçou Juliana pela cintura e a puxou para perto. Vamos para casa, senhora Avelar. Ela riu, encostando a cabeça no ombro dele. Vamos para casa. E juntos, de mãos dadas, começaram a caminhar. Não para a mansão, não para a fortuna, mas para o mundo que eles construíram juntos. O sol descia lento sobre a cidade. E entre o barulho dos carros e o riso de Mateus ao longe, a vida seguia. Simples, bonita, real. Porque no fim, o amor verdadeiro não precisa de fortuna nem de perdão, só de coragem para permanecer. A vida tinha encontrado seu ritmo. Rafael e Juliana moravam no apartamento dele na Moca. Pequeno, mas aconchegante. Cheio de luz, cheio de vida. As paredes que antes eram vazias, agora tinham fotos. Fotos do casamento. Fotos de Mateus sorrindo. Fotos dos dois, abraçados, felizes. O apartamento não tinha luxo, mas tinha amor. E isso era mais do que suficiente. Juliana trabalhava na lojinha que Rafael tinha montado para ela. Ficava num ponto estratégico, perto da 25 de março, mas com estrutura própria. Não era mais a banquinha na rua, exposta ao sol e à chuva. Era um espaço pequeno, mas dela, com prateleiras organizadas, bijuterias expostas com capricho e um balcão onde ela atendia os clientes com o mesmo sorriso de sempre. Rafael ajudava nas horas vagas. Depois da ronda, passava lá. Organizava o estoque, carregava caixas, conversava com os clientes. Fazia o que podia, porque agora eles eram um time. A 25 de março, que antes era palco de dor e incerteza, tinha virado lembrança. Boa lembrança. Do lugar onde tudo começou. Onde eles se encontraram. Onde o amor nasceu entre bijuterias e sorrisos tímidos. E toda vez que passavam por lá, trocavam um olhar e sorriam. Porque sabiam. Tinham vencido. Era uma manhã de sexta-feira. O sol já estava alto, o calor batendo forte nas ruas de São Paulo. Rafael tinha terminado a ronda mais cedo, passou no restaurante da esquina e comprou marmita. 2. E de sobremesa, pegou aquele pudim de leite condensado que Juliana adorava.
Ele sabia que ela ficava tão ocupada na loja que às vezes esquecia de comer direito. E ele não ia deixar isso acontecer. Quando chegou na lojinha, ainda de farda, viu ela na porta. Juliana estava organizando uma caixa de pulseiras, o cabelo preso num rabo de cavalo meio torto. A blusa simples, mas o sorriso era radiante. Ela o viu de longe e parou. Os olhos dela brilharam. Você veio cedo hoje, ela disse sorrindo. Rafael levantou a sacola. Trouxe almoço e sobremesa. O sorriso dela ficou ainda maior. Você é perfeito. Longe disso, mas eu tento. Ele se aproximou e, sem pensar duas vezes, a puxou para perto. Ela sorriu, e nesse sorriso havia todas as respostas que ele procurou a vida inteira, e a beijou. O beijo foi leve, natural, carinhoso. Não tinha a intensidade daqueles primeiros beijos, não tinha o desespero da reconciliação. Era diferente, era melhor. Era o beijo de quem se escolhia todos os dias, de quem acordava junto, de quem dividia a vida. Quando se separaram, Juliana encostou a testa nele, rindo baixo. A farda tá fedendo a rua. Rafael riu. Desculpa, eu vim direto. Tudo bem. Ela passou a mão pelo peito dele, carinhosa. Eu gosto assim mesmo. Ele a abraçou. Forte, prolongado. Ela encostou a cabeça no peito dele e ficaram assim por um momento. No meio da calçada, no meio do barulho, no meio da correria. Mas ali, nos braços um do outro, tudo estava em paz. Rafael beijou a testa dela, suave. Vem, vamos comer antes que esfrie. Eles entraram na lojinha. Rafael trancou a porta por dentro e virou a plaquinha para fechado para almoço. Juliana puxou 2 cadeiras de plástico e colocou no meio da loja, ao lado do balcão. Rafael abriu as marmitas em cima do balcão improvisado como mesa. Arroz, feijão, frango grelhado, salada, nada chique, nada sofisticado, mas era deles. Juliana pegou um garfo e começou a comer, suspirando satisfeita. Eu estava morrendo de fome. Rafael sorriu. Eu sabia. Ela olhou para ele, os olhos brilhando. Você sempre sabe. Comeram em silêncio por alguns minutos, um silêncio confortável, daqueles que só existem entre pessoas que se conhecem de verdade. Rafael observava ela comer, o jeito que ela mastigava devagar, saboreando, o jeito que ela limpava a boca com o guardanapo, o jeito que ela sorria para ele entre uma garfada e outra, e percebeu de novo como tinha sorte. Sorte de tê-la encontrado, sorte de ela ter aceitado ele de volta, sorte de acordar todo dia ao lado dela. Por que você tá me olhando assim? Juliana perguntou rindo. Só, admirando. Ela corou levemente. Para com isso. Nunca. Juliana balançou a cabeça, mas o sorriso não saiu do rosto. Quando terminaram de comer, Rafael puxou a sobremesa da sacola. E agora, a parte mais importante. Juliana arregalou os olhos quando viu o pudim. Você lembrou. Claro que eu lembrei. É o seu favorito. Ela pegou o potinho, abriu e deu a primeira colherada. Fechou os olhos, saboreando. Isso é tão bom. Rafael observava ela com um sorriso bobo no rosto. Você fica parecendo criança quando come pudim. E você fica parecendo bobo quando me olha comendo. Ele riu. Justo. Juliana estendeu uma colherada para ele. Prova. Rafael aceitou. Comeu. E acenou aprovando. Tá bom mesmo. Eles dividiram o pudim, colherada por colherada, rindo, conversando sobre o dia, sobre os clientes, sobre o irmão dela que ia visitá-los no fim de semana, sobre a vida simples, comum, mas perfeita. Quando o pudim acabou, Juliana suspirou, satisfeita. Obrigada por isso. Por quê? Por lembrar, por vir aqui, por ser você. Rafael segurou a mão dela em cima do balcão. Eu não seria ninguém sem você. Juliana apertou a mão dele de volta. A gente fez a escolha certa, né? Rafael olhou ao redor. A lojinha pequena, as bijuterias brilhando nas prateleiras. A vida que eles tinham construído com as próprias mãos. E então olhou para ela, pro amor da vida dele. A gente fez a melhor escolha.
Juliana sorriu, e ele soube com absoluta certeza que tinha feito. Porque o que importava não era de onde ele veio, não era o sobrenome, não era a fortuna que deixou para trás. O que importava era isso, esse momento, essa mulher, esse amor. Mais tarde, quando o movimento da loja voltou, Rafael se despediu. Tinha que voltar para o batalhão. Mas antes de sair, a puxou para mais um abraço, mais um beijo. "Te vejo em casa", ele disse. "Te vejo em casa", ela repetiu. E quando ele saiu, de farda, caminhando pela rua movimentada, Juliana ficou na porta da loja, observando o homem que tinha escolhido ela, que agora construía uma vida ao lado dela, simples, verdadeira, feita de todos os recomeços que um amor precisa. E sentiu o peito aquecer, porque ela sabia, tinha feito a escolha certa também. Amou sem saber quem ele era, e ele a amou porque com ela pôde ser quem sempre quis ser, não o herdeiro, não o sobrenome, apenas Rafael. E para ela, isso sempre foi o bastante. O sol descia lento sobre a cidade. Entre o barulho dos carros e o riso de Mateus ao longe, a vida seguia, simples, bonita, inteira. Porque no fim o amor verdadeiro não precisa de fortuna nem perdão, só de coragem para ficar. E eles ficaram, todos os dias, pro resto da vida. Se essa história tocou o seu coração, comenta de onde assiste, deixa o like e se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance. Porque às vezes o amor mais puro nasce onde ninguém acreditava. Ela só queria sobreviver, ele só queria ser livre. E quando a verdade veio à tona, restou o amor, forte, sincero e eterno.